Amada Imortal, Volume 2. Cair das Trevas, de Kate Chernin. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 4. Era outono quando cheguei a River's Edge pela primeira vez. As árvores estavam cor de chamas, com tons de vermelho e dourado e laranja, e o mundo estava começando a se fechar para o inverno. Agora, enquanto eu dirigia meu carro velho pela longa estrada de terra que levava à casa de River, as árvores estavam desoladas e nuas, como esqueletos apavorantes com apenas algumas poucas folhas marrons penduradas aqui e ali. 2 meses antes, o bosque parecia denso e impenetrável. Agora, eu podia ver 20 metros adentro. Ficaria lindo na primavera. Parei de repente, fazendo o carro balançar um pouco devido à inércia. Minhas mãos estavam ao volante. Eu me dei conta, surpresa, que planejava estar aqui na primavera. Queria estar aqui. Queria ver as mudanças. Isso se minha pequena besteira na cidade não tivesse um efeito borboleta e destruísse completamente minha vida e as de todos ao meu redor. Ei, se eu fosse um poço de otimismo, você acha que eu estaria aqui? Quando fiz a última curva, a casa surgiu, grande e quadrada e branca. Ela tinha parecido austera e hostil quando cheguei, mas agora eu sentia um calor gentil dentro do meu peito enquanto me aproximava e parava ao lado da picape vermelha de River. Fiquei sentada no carro 1 minuto com meus sentimentos, como Asher vinha tentando me ensinar, coisa que eu odiava muito, de verdade. Tenho uma enorme habilidade em reprimir qualquer emoção, mas ao que parece, mesmo que você reprima uma emoção tão bem que acabe não percebendo tê-la, ela ainda está dentro de você. Essa foi uma das percepções mais odiosas que tive desde que cheguei aqui. Todas as emoções que eu nem sentia estavam, na verdade, encolhidas dentro de mim como uma bile negra, consumindo minha alma até eu ficar muito, muito perto de enlouquecer. Nos últimos 2 meses, eu vivenciei e expressei mais emoções do que nos 100 anos anteriores. E apesar de eu conseguir meio que entender a realidade de que era melhor assim, mais saudável, eu não conseguia me afastar da convicção arraigada de que, na verdade, era uma droga. O que eu estava sentindo? Encostei a cabeça no volante e fechei os olhos. Pânico, é claro. Como sempre sentia assim que meu cérebro se dava conta de que eu estava tentando encarar algo em vez de fugir. Eu ficava muito mais à vontade com a ideia de fugir. Eu estava feliz, eu acho, de estar aqui. Principalmente agora que Nell tinha ido embora e não estaria esperando para lançar seu próximo desejo raivoso contra mim. Eu estava ansiosa para entrar e ver todo mundo, menos Rain. Mentirosa. Seu coração se acelera quando você o vê. Suas mãos doem, seus lábios. Está vendo? É por isso que reprimir emoções funciona tão bem para mim. Quem não ia querer evitar isso? Suspirei. E então alguém bateu na janela do carro, me dando um susto enorme. Eu não havia sentido ninguém se aproximar. Virei a cabeça rapidamente e ali estava ele, Rain. 1,80 m de desastre viking dourado. No dia em que cheguei, eu parei desse jeito. Apoiei a cabeça desse jeito e Rain bateu na minha janela. Ele me deixou sem fôlego, de uma maneira ríspida, antipática, linda e duvidosa. Aqui estava ele, fazendo a mesma coisa de novo. Mas eu não era aquela mesma sem-teto arruinada que praticamente rastejou até aqui no outono passado. Tirei a chave da ignição e abri a porta do carro bruscamente, quase o atingindo. Você gosta mesmo de espiar as pessoas. Falei, em um tom rude. Eu estava vendo se você tinha tido uma overdose ou algo parecido. Disse ele, imitando o meu tom. Overdose? Ah, meu Deus! Nabo é tão viciante assim? Arregalei os olhos. Vou fugir dele ainda mais de agora em diante. Saí andando rapidamente em direção à casa, e ele me acompanhou. O sol tinha se posto enquanto eu estava no carro, e era hora do crepúsculo, aquele momento mágico entre o dia e a noite. A hora do dia em que parece que qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa mesmo.
Acabou de chegar do trabalho? Perguntou Rain, e a cena toda era tão incongruente que eu ri. Ele virou os olhos ligeiramente estreitos e sérios para mim. Era isso que sua esposa dizia quando você chegava em casa? Minha voz soou frágil no ar gelado, e só de pensar que ele provavelmente tinha tido esposas me fez sentir como se levasse um soco no estômago. Como foi a pilhagem hoje, querido? O saque? Trouxe alguma coisa boa? Em um estalo, Rain ficou furioso. Senti a mudança se abater sobre ele antes mesmo de olhar para seu rosto, de ver a tensão em sua boca, as sobrancelhas em forma de V. Um alarme instantâneo tocou dentro de mim, e eu me perguntei se conseguiria chegar à casa antes dele. Quando ele falou, ficou claro que estava usando todo o seu autocontrole para não, vamos dizer, me estrangular. Esse passado é só uma pequena parte de quem eu sou. Sua voz estava tensa e controlada. Assim como todas as coisas estúpidas, egoístas e destrutivas que você já fez, são apenas parte de quem é. Meu rosto ficou vermelho. Mas seu passado é muito pior do que o meu. Ele fez uma pausa, lutando novamente para manter a raiva sob controle. Meu passado é pior do que o de muitas pessoas. Concordou friamente e se virou para me olhar de novo. Como vai o presente? Como lhe parece o futuro? Antes que eu pudesse responder, ele saiu andando e fiquei para trás. Assim que entrei pela porta da frente, senti uma excitação geral e uma energia no ar. No Yule, a casa fora decorada com ramos de sempre-viva e visco. Mas tiramos esses enfeites 2 dias atrás. Pendurei meu casaco felpudo no corredor, feliz por Rain não estar por perto. River saiu da sala da frente assim que passei pela porta. Oi! Cumprimentou ela com aquele sorriso tranquilo. River era uma das poucas imortais que conheci que tinha o cabelo grisalho. O dela era brilhoso e liso, e caía pelos ombros quando não estava preso. Oi. Respondi, tentando parecer calma e inabalada. Estou indo ver o quadro de tarefas. Não precisa, disse River. Não tem tarefas para ninguém hoje, mas na sua cama tem uma lista de coisas a serem feitas antes do jantar. Não exatamente tarefas, mas coisas que vão ajudar você a se preparar para o círculo de Ano Novo mais tarde. Ah, eu ainda tinha um relacionamento de amor e medo com círculos de Magic. Então, nada de fogos? Nem champanhe? River sorriu, e seus olhos castanho claros se iluminaram. Vai ter champanhe no jantar. Fogos? Adoro fogos de artifício. Vi alguns shows maravilhosos na Itália e na China, centenas de anos atrás, antes de todas essas leis chatas de segurança. Não, nada de fogos. Não nessa floresta. Apesar de toda a umidade da neve. Mas aposto que você nem vai sentir falta. Por que o círculo seria tão animado? Ah, vamos aprender a mudar de forma hoje? Ela riu e me empurrou em direção à escada. Muito engraçado. Vá se arrumar. O jantar é às 20 horas. Vai ser mais tarde hoje. Nada de mudança de forma. Eu estava brincando. Mas quem sabia o que imortais poderosos eram realmente capazes de fazer? Fui para o andar de cima e cheguei em meu quarto sem a interferência de Rain. Fechei a porta e girei o botão do pequeno aquecedor para esquentar um pouco o ambiente. Como prometido, havia um bilhete sobre a minha cama, ao lado de um prato de vidro com sal e uma pequena bolsa de musselina que tinha cheiro de ervas. Peguei o bilhete e reconheci a caligrafia bela e antiquada de River. Ele dizia: Tome a caneca de chá que está em sua mesa de cabeceira. Tome um banho de banheira com o embrulho de ervas. Vista a túnica pendurada na sua penteadeira. Faça um círculo com o sal e medite dentro dele por 1 hora. Pense no ano novo. Abra o círculo, espalhe o sal pelo chão e, em seguida, varra tudo e jogue pela janela. Vejo você no jantar. Peguei a caneca e cheirei. Ainda estava bem quente. O cheiro era de... Sei que isso vai chocar você, ervas. Cá entre nós,
Eu ficaria feliz da vida em tomar uma canequinha de Lipton. Se for possível enjoar de ervas, e acredito que seja, então eu estava a caminho de enjoar completamente. Mandei o chá para dentro. Não estava muito agradável, e uma pequena dose de conhaque teria ajudado muito a melhorar, mas consegui. Em seguida, fui ver a túnica na penteadeira. Um comentário à parte. A palavra penteadeira é tão descritiva e simples quanto possível. Começou como um móvel na frente do qual as meninas se sentavam para pentear os cabelos antes de dormir, lá nos anos velhos. E guarda-roupas? Guarda-roupas. Ele guarda as suas roupas. Interessante, não é? Continue comigo e você vai aprender muito. E nem tudo é censurável. A túnica, que eu não tinha visto antes, era de linho branco pesado, lavado para ficar bem macio. Era simples, como uma camisola, e tinha runas bordadas em branco ao redor da gola. Vi Kenas, que significava revelação, sabedoria, visão. Algiz, para afastar o mal. Lagus, água? Eu tinha acabado de reaprender aquilo tudo. Certo. Água, sonhos, fantasias, visões. Bércano era o símbolo de fertilidade feminina, crescimento e renovação. Fabuloso. Revirei a túnica nas mãos e vi Dagás, nascer do dia ou alvorecer, despertar, consciência. Por fim, na parte de trás da gola havia Otala. Soltei a respiração. Otala representava a herança de uma pessoa. Literalmente, a terra ou propriedade que se herdava, seu direito de nascimento. A propriedade da qual eu era a única herdeira tinha sido destruída, arrasada quando eu tinha 10 anos. Vi os escombros quando tinha 16. Nunca fui capaz de voltar depois disso. Passei por Anne a caminho do banheiro. Ela saiu com o rosto vermelho do calor, com os cabelos escuros e finos grudados na cabeça. Ela sorriu quando me viu e deu 2 beijinhos, como se não me visse havia muito tempo. Adoro a véspera de Ano Novo, falou. Estou muito feliz de você estar conosco. Eu ainda não estava acostumada com toda essa expressão de sentimentos e respondi com um murmúrio constrangido e troglodita. Hoje vai ser muito legal, disse Anne, sem se incomodar com minha idiotice. Não deixe de usar sua túnica nova no jantar. Todo mundo vai usar. O que vamos fazer no círculo? Perguntei. Um círculo de Ano Novo costuma ter o objetivo de nos ajudar a esclarecer as coisas em nosso passado e nos dar uma noção de o que o futuro guarda para nós. Explicou. As pessoas costumam ter visões de eventos que ainda vão acontecer. Eca. Falei. Eu quase sempre tinha visões durante os círculos mágicos e eram quase sempre horrendas. Anne riu. Vai ser bom, prometeu ela. Vamos estar todos juntos. Eu assenti com certo mau humor e fui tomar o banho ritual.